Iniciemos a Santa Missa cantando. Vinde, Espírito de Deus, e enchei os corações dos fiéis com vossos dons. Acendei neles o amor como um fogo abrasador. Vos pedimos, ó Senhor, e cantaremos aleluia, e a nossa terra renovada ficará, se vosso Espírito, Senhor, nos enviar. Vós unistes tantas gentes, tantas línguas diferentes, numa fé na unidade, pra buscar sempre a verdade e servir o vosso reino com a mesma caridade. E cantaremos aleluia, e a nossa terra renovada ficará, se vosso Espírito, Senhor, nos enviar. Vinde, Espírito de Deus, e enchei os corações dos fiéis com vossos dons. Acendei neles o amor como fogo abrasador. Vos pedimos, ó Senhor, e cantaremos aleluia, e a nossa terra renovada ficará, se vosso Espírito, Senhor, nos enviar. Vós unistes tantas gentes, tantas línguas diferentes, numa fé na unidade, pra buscar sempre a verdade e servir o vosso reino com a mesma caridade. E cantaremos aleluia, e a nossa terra renovada ficará, se vosso Espírito, Senhor, nos enviar. E cantaremos aleluia, e a nossa terra renovada ficará, se vosso Espírito, Senhor, nos enviar. Se vosso Espírito, Senhor, nos enviar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, nós nos reunimos no amor de Cristo para celebrar com alegria a solenidade de Pentecostes, quando o Senhor cumpre a sua promessa que não nos deixaria órfãos. E hoje Ele envia sobre todos nós, sobre toda a terra, o Espírito Santo, o dom de Deus. Então celebremos com alegria esta grande solenidade de Pentecostes. No início desta celebração, peçamos perdão a Deus dos nossos pecados, das nossas faltas,
e com o coração arrependido imploremos a misericórdia do Pai. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar, tende piedade de nós. Alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de nós. Cristo eleição, Cristo todo aquele que muito ama, tende piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, 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 glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória, 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 glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, 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 glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória, 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 glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor. Glória, 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 glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória, 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 glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Oremos.
Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais vossa igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo e realizai agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Elas pegam lá embaixo. Leitura do Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram-lhe línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando, não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, ao ponto da Ásia, da Frígida e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene. Também os romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grandes. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Se tirais o seu respiro, elas perecem, e volta para o pó de onde vieram.
Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai, e da terra toda a face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai, e da terra toda a face renovai. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vai lá. Calma aí. A nós descei divina luz, A nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. vinde Santo Espírito e do céu mandai, luminoso raio, luminoso raio. a nós Descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus.
Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, luz dos corações. Grande defensor, em nós habitai e nos confortai, e nos confortai. Na fadiga paz, boa brandura, e na dor ternura, e na dor ternura. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Ó luz venturosa, que vossos clarões encha os corações, encha os corações. Sem um tal poder, em qualquer vivente, nada de inocente, nada de inocente. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Lavai o impuro e regai o seco, sarai o enfermo, sarai o enfermo. Aos fiéis que oram com vibrantes sons, dai os 7 dons, os 7 dons. Dai virtude, prêmio, e no fim dos dias, eterna alegria, eterna alegria. A nós descei, A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Aleluia, 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 aleluia.
aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Temos que ficar sentados um instante, amados irmãos e irmãs, você que nos acompanha pela Rádio Vale, também pelas redes sociais da nossa paróquia. Querido povo de Deus, hoje celebramos Pentecostes, o dia em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, transformando-os de homens temerosos em mensageiros do Evangelho, em mensageiros da Boa Nova. A liturgia de hoje, as leituras, nos mostram a ação poderosa do Espírito, e esta ação do Espírito que não apenas dá vida à igreja, mas também nos convida a participar dessa missão de unidade, mas também de testemunho. Escutamos a primeira leitura, que é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Nesta primeira leitura, vemos o Espírito Santo descer como um vento impetuoso, com línguas de fogo. E esse Espírito Santo, ele capacita os discípulos a falar em diversas línguas. Povos de diferentes nações ouvem a mensagem do Evangelho em sua própria língua. E esse milagre não é apenas um milagre linguístico, mas um sinal da universalidade da Igreja de Cristo. O Espírito Santo derruba as barreiras da divisão, como as da Torre de Babel. O Espírito Santo, ele cria uma nova unidade na diversidade. Também nos ensina que a verdadeira comunhão não elimina as diferenças, mas as harmoniza em torno de nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo nos recorda que o Espírito Santo, ele nos concede dons variados, mas todos esses dons
que o Espírito Santo nos concede é justamente para o bem comum. Assim como o corpo humano, diz Paulo, é um, mas composto por muitos membros, a igreja é uma na sua diversidade. Cada um de nós recebemos os dons do Espírito, recebemos esses dons, podem ser talentos, carismas ou vocações, tudo isso que nós recebemos do Espírito é para edificar a igreja, para edificar a comunidade de Cristo. O Espírito nos une como um só corpo, independentemente das nossas origens, das nossas condições. Nos diz Paulo, todos fomos batizados num só Espírito. Recebemos o Espírito Santo, o dom de Deus, em cada sacramento que ao longo da vida nós recebemos o Espírito Santo no dia do nosso batismo. Todos nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É o Espírito Santo que nos conduz, é o Espírito Santo que santifica a Igreja de Cristo. Mas recebemos também o Espírito Santo no sacramento da confirmação, quando o bispo, ele diz no momento da nossa crisma, chama o nosso nome e diz: recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Esse Espírito Santo também nos concede a paz. A paz esteja contigo e contigo também. No sacramento da confissão, quando recebemos a absolvição, mas também na Eucaristia, na Santa Missa, que nós celebramos, ou seja, em todos os sacramentos, nós podemos contar com a ação do Espírito Santo. O Santo Evangelho de hoje, Jesus aparece aos discípulos, ainda tomados pelo medo, pelo pavor, e Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo e diz: recebei o Espírito Santo. E esse sopro de Jesus recorda o momento da criação, quando Deus, ele deu a vida a Adão. Agora Jesus, o novo Adão, ele dá o Espírito para uma nova criação, ou seja, a igreja, que é enviada ao mundo com a missão de perdoar os pecados, mas com a missão também de levar a todo mundo a paz do ressuscitado. E o Espírito Santo é o dom que dá vida nova, que nos liberta do medo. O Espírito Santo nos capacita para a missão. O Espírito Santo que nós hoje recebemos, que o Senhor sopra sobre toda a terra, como cantamos no Salmo: enviai o vosso Espírito, como cantamos também na sequência de Pentecostes. Esse é o Espírito da comunhão. O Espírito Santo, como nos ensina Santo Agostinho, ele é a alma da igreja, porque a vivifica, mas também move a igreja para a missão. E o Espírito Santo, sendo a alma da igreja, somos convidados a entender que sem ele, sem o Espírito, a nossa fé seria apenas palavras. Sem o Espírito Santo, a Sagrada Escritura seria apenas palavras. Mas é o Espírito que dá vida à Sagrada Escritura, é o Espírito que dá vida à nossa fé. E Pentecostes é solenidade, portanto, é a festa da igreja missionária. Hoje nos alegramos com o nascimento da igreja. A nossa igreja não é a igreja do medo, do pavor.
mas a nossa igreja é a igreja de Pentecostes. Hoje celebramos o nascimento da igreja, e para todos nós é um convite para que cada um se abra cada vez mais à ação do Espírito Santo, permitindo que esse Espírito, que ele transforme nossos medos em coragem, nossas divisões em unidade e, sobretudo, nossos dons em serviço, para viver essa cultura de Pentecostes, essa realidade do amor de Deus. Durante esta semana, a partir dessa festa de hoje, nós somos convidados a rezar sempre, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos conduza, que nos faça homens e mulheres segundo o Espírito, vivendo segundo o Espírito. E para isso nós precisamos reservar um momento diário, invocar o Espírito Santo. Como seria bom se todos os dias a nossa primeira oração a gente começasse o dia rezando: vinde Espírito Santo, clamando, enchei os corações dos vossos fiéis com o fogo do vosso amor. Já iniciamos o dia confiando a nossa vida ao Espírito, iluminados por Ele, pedindo a sua luz, pedindo a sua força para nossas decisões, para os desafios que vamos enfrentar naquele dia. E então já iniciamos o dia clamando, pedindo ao Espírito Santo que venha em nosso auxílio. Mas também na vida de comunidade, hoje celebramos o nascimento da igreja. A fé, ela se vive na comunidade de fé, na igreja, na comunidade, participando ativamente da vida paroquial, valorizando a diversidade de dons, contribuindo com os seus dons. Às vezes temos tantos dons enterrados que precisam ser ressuscitados na igreja, na comunidade dos filhos e filhas de Deus. Mas o Espírito Santo, que hoje nos renova, que hoje é derramado em nossos corações, nos conduz também a uma verdadeira reconciliação, uma verdadeira conversão. O grande dom do Espírito Santo, nos ensina Jesus no Evangelho de hoje, inclui a reconciliação com a humanidade, mas também com Deus, entre si. Nos motiva a buscar o sacramento da confissão sempre que necessário, recordando que o Espírito Santo, ele é dado para perdoar pecados, a renovar a vida, mas também por meio do nosso testemunho de fé, compartilhando a nossa fé com gestos concretos de amor, de serviço, especialmente com aqueles que estão distantes ou desanimados. Mas também somos convidados a dar uma abertura aos dons do Espírito Santo, sobre os dons que Deus concedeu a cada um de nós: o dom da sabedoria, o dom do entendimento, o dom do conselho, o dom do temor de Deus, o dom da piedade, todos os dons que o Espírito Santo nos concede, colocando esses dons a serviço dos outros. Peçamos, portanto, irmãos e irmãs, nesta solenidade de Pentecostes, que o Espírito Santo, derramado em Pentecostes, continue a nos guiar, a nos unir, mas também a nos enviar em missão. Somos esta igreja viva, somos esta igreja missionária, somos esta igreja conduzida pelo Espírito Santo. Peçamos que esse Espírito Santo, que o Espírito Santo, o dom de Deus, conduza
todos os passos da nossa existência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos, irmãos e irmãs, as nossas preces, os nossos pedidos ao Pai do céu. Com o Espírito Santo, rezando: ó Senhor, dai-nos os dons do vosso Espírito. Ó Senhor, dai-nos o dom do vosso Espírito. Pela Igreja viva e atuante no mundo inteiro, para que, guiada pelo Espírito Santo, continue realizando seu papel missionário de anunciar a boa nova da salvação a todos os povos e línguas. Rezemos. Ó Senhor, dai-nos os dons do vosso Espírito. Pelos governantes, para que, inspirados pelos dons do Espírito Santo, estejam sempre dispostos a promover o bem comum e estabelecer políticas públicas, principalmente em favor dos mais necessitados. Rezemos. Ó Senhor, dai-nos os dons do vosso Espírito. Por todos os membros da Igreja, para que, vivendo sua vocação batismal, alimentados pelos dons eucarísticos e do Espírito Santo, atuem na promoção da unidade e da comunhão e da diversidade de dons e carismas. Rezemos. Ó Senhor, dai-nos os dons do vosso Espírito. Para que aprendamos cada vez mais a discernir, a saber escolher caminhos de vida e a rejeitar tudo o que nos distancia de Cristo e do Evangelho. Rezemos. Ó Senhor, dai-nos os dons do vosso Espírito. Pelos cristãos e cristãs de todas as igrejas, para que se abram à cultura do encontro e da fraternidade e da unidade plena, deem o testemunho do amor e do ressuscitado. Rezemos. Ó Senhor, dai-nos os dons do vosso Espírito. Tudo isso nós os pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. As sementes que me deste, que não eram pra guardar, pois no chão da minha vida quis fazer frutificar. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr.
deste mundo quero sempre semear os talentos que me destes para eu mesmo cultivar. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Quanto mais eu for plantado, mais terei para colher. Quanto mais eu for colhendo, mais terei a oferecer. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. As sementes que me destes, que não eram pra guardar, pois no chão da minha vida quis prazer frutificar. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Pelos campos deste mundo quero sempre semear os talentos que me destes para eu mesmo cultivar. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a sua santa igreja. Concedei, nós os pedimos, Senhor, que conforme a promessa do vosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois para levar à plenitude o mistério pascal, derramastes hoje o Espírito Santo sobre aqueles que, em comunhão com o vosso Filho unigênito, se tornaram vossos filhos e filhas por adoção. É Ele que, no início da Igreja nascente, infundiu em todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e reuniu as diversas línguas na profissão de uma só fé. Por isso, transbordando de alegria pascal, a humanidade toda exulta, mas também as forças do alto e os angélicos poderes proclamam sem fim o hino da vossa glória, cantando a uma só voz.
Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, a quem sobe nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo Papa Leão, com o nosso bispo Nilton e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós oferecemos e também eles nos oferecem este sacrifício de louvor por si, por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão em suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo de Pentecostes, em que o Espírito Santo, em línguas de fogo, se manifestou aos apóstolos. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a de seu esposo São José, e também dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar essas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia,
Ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção e ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício do nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda, seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do santíssimo corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una no só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por Ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado
e proteger de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salva. Cuida. Cantar a beleza da vida, presente do amor sem igual. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem livrar-nos do mal. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo seu povo a caminho. Fala do teu Filho às nações, viver como ele viveu. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem cuidar do que é teu. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem conosco ficar. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo seu povo a caminho. Erguer os que são humilhados, doa seus pequenos aos pobres. Missão do teu povo escolhido, Senhor, nossas forças redobre. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo seu povo a caminho. Buscar a verdade e a justiça, nas trevas brilhar como luz. Missão do teu povo escolhido, Senhor, nossos passos conduz. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Do amor sem igual, missão do teu povo escolhido, Senhor, vem livrar-nos do mal. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e
teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo seu povo a caminho. Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a Igreja com os bens do céu, conservai-a em vossa graça, para que o dom do alto, o Espírito Santo, nela continue sendo sua força, e o alimento espiritual que recebemos aperfeiçoe em nós a obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos ficar sentados um instante para os nossos comunicados, nossas celebrações durante a semana. Na terça-feira nós temos missa na Capela de Santa Teresinha às 19 horas. Na quarta-feira, na Capela Nossa Senhora das Graças, às 19 horas. Quinta-feira é dia de adoração ao Santíssimo durante todo o dia. A partir das 15h30, nós temos confissão. Quem deseja se confessar pode vir para a igreja. Às 18 horas da quinta-feira, nós temos a Santa Missa aqui na Igreja Matriz e também lá na comunidade Nossa Senhora de Fátima, no Juazeirinho. E na sexta-feira, às 19 horas, missa lá no Morro da Cruz. São essas nossas celebrações durante a semana. Avisar também quem vai batizar alguma criança. Vamos batizar até os 7 anos durante as festividades de São João Batista. Deve estar procurando a secretaria da paróquia. Estamos nos últimos dias. Então o curso para esse mês de junho vai acontecer no primeiro e no segundo domingo. Então quem tem criança para batizar, procure a secretaria da paróquia. Não deixe
para a última hora, eu não sou dessa linha de jeitinho brasileiro, não. Jeitinho brasileiro é corrupção, é ou não é? E na igreja não pode existir essas coisas, não. Não chegue de última hora, pelo amor de Deus. Quem mora em outra cidade, procure a paróquia, faça o curso por lá, traga autorização, já chega resolvido, tá bom? Então, para a gente fazer as coisas certas, tem que ser em relação aos sacramentos e tudo aquilo que nós vamos fazer. Após a missa, temos os batizados. Cadê as crianças que rebatizaram? Vem aqui à frente. Tem uma para apresentar também. As do batismo, vou apresentar mais uma vez. Vem aqui. Como é o nome dele? O Vitório. A Júlia. Tem mais? Cadê a que vai apresentar a criança? A Agnes Maria vai ser batizada. Vem para cá para a gente ver. Isso. A Agnes Maria e a da apresentação, qual é o nome? Arthur Gabriel e Isabela. Vamos acolher aqui com a salva de palmas nossas crianças. Vamos? Isso. Cantemos. Um dia uma criança. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos acolhi, eu dei papel na sua mão, leva a escola para cumprir. Perguntou. No meio de um sorriso que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus fez, sentir o que Jesus sentia. Jesus, traga pra cá. sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Então vamos estender nossa mão para essas crianças, para essas famílias. Hoje o Arthur está sendo apresentado, as demais crianças irão receber o santo batismo. Vamos pedir a proteção materna e amorosa de Nossa Senhora, a fim de que essas crianças possam crescer em sabedoria, em idade, em graça diante de Deus e diante de todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Muita criança, né? Está batizado isso aqui? Ainda não? Muito bem. Podem voltar para os lugares. Após o batismo, nós vamos ter uma segunda missa em ação de graças pelo aniversário do nosso querido Padre Lorival. Então, a partir das 10h30, 10h40, nós temos a missa. Hoje está completando 87 anos de vida. Então rezemos neste dia pelo Padre Lorival. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Após cada invocação, digamos o amém. Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos
por seu poder purifique os vossos corações de todo mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu a diversidade das línguas, os faça perseverar na mesma fé e por ela passar da esperança à plena visão. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Boa semana para todos. Amém. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha